atividades, algumas lembranças importantes. Então, pelo campo missionário, lembremos especialmente ali o sul do Líbano, né, está passando um momento bastante difícil, e nós temos muitos brasileiros que trabalham ali, alguns deles estiveram aqui, ali na divisa com a Síria, depois do Vale do Becá. Nós temos ali o projeto Winners, com o pastor Helder, uma escola de informática, inglês, futebol, música, costura. E nós temos também, em outras atividades, outros voluntários e pessoas que trabalham já há alguns anos ali, e precisamos orar por eles e pela proteção e o cuidado de Deus nesse momento em que há ali o conflito. Nós temos um grupo que esse ano irá novamente para a Albânia, não é? Albânia que vai o grupo, não é? Iria um grupo para o Iraque e para o Líbano, mas diante da situação vai ser difícil poder ir neste ano, pelo menos aí nos próximos meses, não é? E para a Albânia, a Sheila esteve o ano passado e vai participar novamente esse ano. E vamos também, em nossas orações, e aqueles que desejarem, nós podemos colaborar com um grupo mais ou menos 10 a 12 pessoas. Os recursos ainda não são suficientes para todos irem, mas se alguém gosta de contribuir, pode depois estar falando comigo para que possa ir o grupo completo para este projeto também. E assim nós podemos estar apoiando mesmo o não ir, mas podemos estar trabalhando. Vocês têm acompanhado aí o informativo também. Neste trimestre, né, nós temos um motivo especial para contribuir. Dentre os projetos, nós temos 2 projetos que atenderão a República Democrática do Congo, não é? Trabalho de mídia, de rede de TV, né, da Hope Channel, ali o canal da Esperança, e temos também uma escola de enfermagem na universidade. E nós temos, né, aqui na comunidade o Jean, que é do Congo, temos a Mônica, que já esteve lá no Congo, né, passou um período ali. Infelizmente, durante a Covid, o nosso irmão Júlio, né, o esposo da Mônica, o pai do Jean, veio a falecer de Covid quando ele estava lá no Congo, mas nós temos, né, alguma relação, podemos dizer assim, com o Congo, temos recebido as notícias, e é importante, de alguma maneira, nós contribuirmos com a missão, com o trabalho que é realizado, não é? E convidamos todos a estarem assim participando. Como mencionamos da ceia, foi feito já o lava-pés, e nós temos agora a oportunidade de participarmos da mesa. Então, para esse momento, quem faz a distribuição, participa, é uma pessoa que foi separada para este ofício, através do ancianato ou do diaconato. E esta separação é feita através da imposição das mãos, a oração da bênção. E nós temos 2 irmãs que estão fazendo parte este ano da equipe do diaconato, que é a Patrícia e a irmã Bernadette. Podem vir até aqui à frente. Então, elas vão participar hoje pela primeira vez, mas ainda não passaram por esse momento, não é, de imposição das mãos. Nós vamos ler aqui um texto das Sagradas Escrituras, não é, que nos lembram exatamente da ação do Senhor sobre a vida da pessoa e a dedicação desta pessoa para o serviço, não é? Então, o apóstolo, na carta que ele escreve a Tito, ele diz assim: se alguém, para a obra do Senhor, não é, é necessário alguém irrepreensível, que também cuide bem da sua casa, que não seja entregue nem à devassidão e nem seja insubordinado. Porque é importante que esta pessoa, responsável pelas coisas de Deus, seja irrepreensível, não seja arrogante, nem alguém que se irrita com facilidade, não seja entregue à bebida alcoólica, nem violento, nem ganancioso. Pelo contrário, hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, domínio de si mesmo, será apegado à palavra de Deus
e estar de acordo com a sã doutrina para poder exortar no reto caminho e convencer através do ensino da palavra. Então, as nossas irmãs, né, Bernadette e Patrícia, têm se dedicado aqui no trabalho da comunidade já há meses, não é? Desde o ano passado, e foram, então, escolhidas pela Irmandade para oficializarem o diaconato, e para o exercício desta função de maneira plena, nós fazemos a imposição das mãos. Então, nós vamos convidar os anciãos que estão ali, convidar o Tiago, que está aqui próximo também, que é ancião. Nós aqui vamos nos ajoelhar, quem puder se levantar nesse momento, nós que estamos aqui vamos nos ajoelhar, aqui mesmo, sim, para nós orarmos. Oremos. Nosso eterno e amado Deus, nesse momento estamos mais uma vez confiando a vida da irmã Bernadette, da irmã Patrícia em tuas mãos. Como lemos, também confiamos a vida da família delas, para que o lar delas seja dominado pela ação de Cristo Jesus, o amor do céu. E que o serviço, a dedicação delas seja um instrumento da tua graça para a salvação das pessoas. Elas têm se disposto a servir, têm demonstrado um caráter humilde no serviço. Por isso, estendemos agora as mãos sobre elas, rogando que o teu Santo Espírito continue a guiá-las, ampará-las, conduzi-las nesta obra. E que, ao servirem o próximo, elas tenham a certeza que estão servindo ao Senhor. Que o teu Espírito as purifique, as capacite, as abençoe nesta obra. É o que pedimos por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Obrigado, Tiago. Muito bem. Então, com alegria, né, nós temos os nossos irmãos voluntários que se dispõem a servir na causa do Senhor. E para a reflexão deste momento, convidamos você para a leitura do Evangelho de São João, o capítulo 2. O Evangelho de São João, o capítulo 2, os versos 4 até o 6. Então, nós vamos refletir nesses 3 versos do Evangelho de João, o capítulo 2, versos 4 a 6. Esse trecho das Escrituras retratam o início do ministério de Jesus, e aqui é apresentado o primeiro sinal, o primeiro milagre que Jesus realiza, dando, assim, então, esta marca ao início do seu trabalho. Em Caná, um vilarejo próximo a Nazaré, onde Jesus havia crescido, possivelmente é de uma família que é família de Maria e de Jesus, por isso eles são convidados. E é a cidade de Natanael também. Poucos versos antes, Natanael tem aquele diálogo com Jesus, não é? Primeiro ele duvida, veja, Natanael mora a alguns quilômetros apenas de Nazaré, ele é de Caná. E quando Filipe diz que encontraram o Messias e ele é de Nazaré, Natanael diz, mas não tem nada bom em Nazaré. Como que pode vir alguém, sendo o Messias, vir de Nazaré? E Filipe diz, vem e vê. E ele segue, e Jesus, quando vê Natanael, diz, eu te vi quando você ainda estava debaixo da figueira, sentado. Quando Filipe foi te convidar, Natanael ficou assustado, admirado. Nossa, realmente o Senhor é um profeta? E Jesus disse, por que eu falei isso, você ficou admirado? Espere que ainda você verá muitos outros sinais, muitas outras maravilhas. Jesus, inclusive, diz, você verá, inclusive, o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, se referindo ao sonho de Jacó, lá em Betel, quando ele fugia de casa, da ira do seu irmão, e ele sonhou com a escada e os anjos subindo e descendo. Aí o relato diz que 3 dias depois é a festa em Caná. E Jesus, Maria está lá, Jesus, possivelmente Maria já seja viúva a esta época,
Jesus leva alguns dos seus discípulos. A palavra casamento é uma tradução do termo grande festa de casamento, né? O casamento era tratado especialmente ali no momento da festa. Uma vez um amigo convidou para ir num vilarejo e tinha um casamento lá. No caso, a gente foi para visitar a avó dele. A gente tinha feito o trabalho durante alguns dias num vilarejo. O pessoal ia voltar para a capital, Nouakchott, para a sede da ADRA, e nós dois, o final de semana, íamos então na casa dele para visitar a avó, que já fazia tempo, e estava tendo um casamento. No vilarejo, né, ele chegou lá, ele convidou para ir para o casamento. Então, na verdade, o casamento, a vila toda ia. Não é? E é um casamento de uns 7 dias. E quando tinha um pouco mais de recurso, no caso lá na Mauritânia, não tem tanta diversidade, né, tanto alimento, então lá costuma matar um camelo. Você já viu o tamanho de um camelo? Então, o camelo dura bastante. Né? No Marrocos, acho que não tem algum lugar que... Tunísia também não é? Mas na Mauritânia, eles comem camelo, então, e tinha isso, né? Exato. E ali, então, já ia durar ali uma semana, pelo menos, o casamento. Então, é no estilo aí de Caná, não é? Uma grande festa, pelo menos alguns dias, só que teve uma situação desagradável, inclusive uma questão social, né, que traria vergonha para a família, e Maria, tentando ali cuidar do nome da família, do bem-estar dos noivos, tomou a frente para resolver a situação. E é a partir daí que nós lemos, verso 4 em diante. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Então Jesus lhes disse: encham de água estes potes. No comecinho do verso 7. E nós sabemos aí a sequência. Nós vamos a partir aí do final, né? Vamos do verso 6, 5 e 4, de trás para frente. Então, diante daquele impasse, a festa de alguns dias, acabar a bebida no meio da festa, ia ser um vexame total. Né? A vila toda lá, as vilas vizinhas, nunca ia ser esquecido. Lembra do casamento de fulano? Aquele que não teve bebida? Lembro, sim. Né? Ia ficar marcado. Maria, então, tentou ali ajudar. Jesus estando ali, ela se dirigiu a Jesus e só disse isso, né? Acabou o vinho. E aí, então, nós lemos a resposta de Jesus: mulher, o que eu tenho a ver com isso? Não é? Mas Maria sabia com quem estava falando. Veja, a atitude de Maria, apesar de não compreender tudo, uma atitude de submissão, que foi uma marca da vida de Maria. Primeira vez que o anjo apareceu para ela, apesar do grande peso que aquilo lhe traria, ela disse: eu sou serva do Senhor, faça conforme a vontade do Senhor. E ela nunca perdeu isso, essa essência de obediência, de serviço, de humildade, de ser submissa ao Senhor. Imagina ela ser mãe, e ao mesmo tempo que é mãe, ela é mãe do seu Senhor. Não, ela não é apenas mãe do seu filho, ela é mãe do seu Senhor e do seu Salvador. Que luta, que desafio. E ela carregava uma marca desde o 40º dia do nascimento de Jesus, quando ela foi ao templo. Simeão louvou a Deus porque estava vivo para ver o Salvador do seu povo, mas ele termina a oração dizendo: uma espada aguda traspassará o coração da mãe. Maria não entendia aquilo plenamente, mas Jesus sabia. E é por isso, então, que Jesus diz o que disse aqui. Mas Maria sabe que pode confiar em Jesus. Maria conhece. Como uma mãe conhece o filho, Maria conhece bem o seu filho. Maria se lembra da missão do seu filho. Maria sabe que o seu filho é íntegro, é reto. E ela então pede o seu favor. O texto diz que havia ali 6 talhas.
cada uma em torno de 40 litros, mais ou menos. Então, eram algumas, não é? Cada uma tinha 3 medidas dessa, então, em torno aí de 80 até 120 litros poderia ter ali, né? Cada uma das talhas. E o texto diz, é uma talha para purificação, para as abluções. Não é? Então, por exemplo, um muçulmano, quando ele vai orar, ele se lava antes. São 5 orações, ele se lava. Então, ele vai lavar o nariz, lavar a boca, lavar os ouvidos, lavar as mãos, lavar os pés, né, lavar ali o rosto. E ele vai repetir, chama-se ablução. O judeu também faz algo parecido. Não é? Então, essas talhas eram para isto, para esse ritual de purificação. No caso, por exemplo, de um fariseu, ele fazia 7 vezes para ter certeza de que estava totalmente limpo, purificado. Então, estavam ali aquelas talhas, aqueles jarros grandes ali, com 80, 100 litros. E Jesus, encha de água. E quando a água entra, o que sai é o vinho novo. Então, a primeira coisa que nós precisamos lembrar é, ao participarmos da ceia, nós temos que abandonar os nossos antigos ritos de purificação. Nós achamos que o nosso dízimo, que as nossas boas ações, que guardar o sábado, achamos que porque estamos há anos na igreja, porque decoramos o Salmo 119, ou pelo menos o 117, achamos que isso já é alguma coisa, que isso nos dará algum favor diante do Senhor. Participamos dos 10 dias de oração, até fizemos jejum esse ano, e achamos que isso pode nos purificar de algo. Eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa, eu sou um bom filho, eu sou um bom profissional. Achamos que isso nos traz o direito de cobrar algum favor do Senhor. Todo rito de purificação antigo precisa ser abandonado. É só o Senhor quem purifica. E esta purificação, este encontro do Senhor com a água e o vinho acontece novamente sobre a cruz, quando o soldado, para confirmar que ele está realmente morto, pega uma lança e o perfura, e do seu lado sai água e sai sangue. A água e o vinho, a água e o sangue. Para Jesus, esse milagre já é o sinal de que ele já caminha para a morte. Mas ainda não é a hora. Por isso ele diz para Maria, a minha hora ainda não chegou, é apenas o início do processo. Mas todo ato de Jesus, todo sinal de Jesus, toda palavra de Jesus é já uma manifestação que a sua hora está próxima. Ou seja, tudo que Jesus fala, tudo que Jesus faz, tudo que Jesus realiza é uma manifestação da glória de Deus. Nenhuma palavra de Jesus é perdida. Nenhum minuto de Jesus vivido é em vão. Nenhum pão que Jesus parte deixa de ser abençoado. Nenhuma vida pela qual Jesus passa deixa de ter um encontro com o Salvador, com o grande Rei, com o Deus do universo. Todo momento de Jesus é um momento da glória de Deus, mas são lampejos, são pequenos sinais de luz. O momento máximo da manifestação da glória de Deus é o momento que ninguém consegue ver Jesus. É o momento que ele está coberto pelas trevas que cobrem a cruz, e ali ele diz, está consumado. Ali a glória de Deus se manifesta como nenhum anjo ainda viu, como nenhum ser humano jamais havia visto. Mas o universo todo vê o amor de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus, ou seja, a glória de Deus, como nunca será igualada e nunca havia antes. Nem mesmo na pureza do céu, antes de Satanás pecar, quando tudo era perfeito, nem ali a glória de Deus havia se manifesto, como se manifestou na glória. É disso que na cruz. E é disso que Jesus está falando para Maria, a minha hora ainda não chegou. Mas ele começa a abrir a janela, a porta que vai mostrar a luz da glória de Deus. E Maria nos traz
essa importante informação. Aos servos ela diz: façam tudo o que ele disser para vocês. E aqui está um dos nossos grandes problemas, e é esta lição que precisamos aprender quando participamos da ceia. Participar da ceia, participar da mesa, é aceitar tudo o que Jesus nos pede. É obedecer tudo o que Jesus nos manda. E errar em um ponto nisso, desviar o passo desta obediência, é colocar-se no caminho do medo, e quando Jesus está sobre a cruz, o medo leva os discípulos a fugirem. Por isso, muitas vezes, nós estamos fugindo das nossas responsabilidades de testemunhar. Achamos que os outros devem testemunhar, mas nós fugimos. Fugimos porque não estamos dispostos a obedecer plenamente. Podemos ainda cair no erro mais grave da desobediência, e essa desobediência vai nos fazer semelhantes a Pedro, que é o caminho da negação. Não é apenas se esconder, mas abertamente dizer: eu não o conheço. E quantas vezes nossas palavras e nossas atitudes em casa, mesmo na casa de Deus, no trabalho, mostram que nós não conhecemos o Senhor, porque nós não estamos tratando com amor, com santidade, as pessoas que estão ao nosso redor, que o Senhor colocou em nosso caminho. E como Pedro, nós negamos veementemente: eu não conheço o Senhor. E pior ainda, por não estarmos dispostos a obedecer totalmente, podemos nos tornar como Judas, traidores de Cristo Jesus. E quantas vezes nós traímos o ensino de Jesus para conosco. Como é possível nós terminarmos um culto de adoração, de louvor, com hinos, com oração, com a leitura da palavra, e 10, 15 minutos depois estarmos discutindo por causa do prato, por causa da cadeira, por causa da sala? Como é possível? Negarmos e trairmos o Senhor? Como é possível durante a semana carregarmos o mal que nos foi causado, ou que nós pensamos que foi causado às vezes, uma discussão, um desentendimento, quando deveríamos durante a semana lembrar a mensagem que foi ensinada na escola sabatina, o culto, a música que foi cantada, uma letra tão bonita, uma voz que falou ao coração, mas nós lembramos do que a pessoa disse na porta do banheiro, na mesa, na entrada, e não lembramos o que a palavra do Senhor nos disse. Como é possível? É agir como um traidor. Aquilo que o Senhor nos confiou, Ele disse: peguem o pão comigo, no mesmo prato que eu. Tomem do meu cálice, mas nós preferimos o pão e o cálice dos outros. Ainda que seja mais amargo, ainda que seja um pão embolorado que nos foi oferecido, nós preferimos a este pão do que o pão da vida. Mas o Senhor aqui diz aos servos para encherem de água, e quando sai vinho. É a ação do Espírito Santo. A nossa vida pode parecer vazia, como as talhas estavam vazias. E o que nós fazemos, o máximo, é colocar água. Mas o que traz vinho novo é a ação do Espírito em nós. É a humildade de Cristo ao dividir o pão com Judas. É partilhar o pão com aquele que o está vendendo, com aquele que o está traindo. Jesus já sabia, ele não foi pego de surpresa. Ele sabia que naquele momento Judas estava se tornando o seu inimigo. Por decisão de Judas. Mas Jesus ainda o trata como amigo. Porque algumas horas depois, quando Judas chega no Getsemane, Jesus diz: amigo, aqui você vem. Você me trai com um beijo. Mas Jesus o chama de amigo. Jesus ainda está apelando ao coração de Judas para que ele, mesmo após ter vendido, mesmo tendo recebido as moedas, que Judas ainda se arrependa. Os discípulos estão dormindo e Jesus os chama, apela ao coração deles. 3 vezes, pelo menos: vigiem um pouco. 1 hora que seja, vigiem um pouco. E é para o bem deles
mesmos. E por isso que Jesus está vigiando a noite toda, não é apenas por ele, mas é pelos discípulos e é por toda a humanidade que o Senhor está velando. E hoje ele continua velando por nós. Ele continua nos chamando, nos convidando a participarmos da sua mesa. Ele continua nos convidando a participar do seu corpo e do seu sangue, para que sejamos realmente lavados, purificados. Ele então diz, nós temos então aqui esses 3 elementos. A minha hora não chegou. Jesus estava olhando para a cruz. Jesus estava vendo Maria. Ela agora pede como mãe. Mas 3 anos depois, Jesus vê a espada atravessando o coração da sua mãe. E do alto da cruz, ele a conforta dizendo, a mesma palavra que ele disse aqui, mulher, é o mesmo termo que ele usará na cruz, mulher, aí está o seu filho, você não vai ficar sozinha. Mas a promessa de não estar só, Jesus não fez apenas a Maria, ele fez a todos. Nós não estamos sozinhos. É ali, a hora da cruz, que Jesus vê Maria como sua mãe, e o seu coração de filho se enternece. Uma mãe piedosa, uma mulher de muita luta, humilde, pobre, mas honesta, temente a Deus, obediente ao Senhor, e como filho, ele não quer que a sua mãe seja desamparada, tenha o coração traspassado, mas ele sabe que o fará, então ele intercede também pela sua mãe. Mas dizendo, ainda a minha hora não chegou, mas para nós a hora já chegou, a hora de Cristo já se cumpriu, e o tempo que nós vivemos agora é a nossa hora. É a hora do fim, diz as Escrituras. É a hora de estar pronto. Por isso o próprio Jesus disse, naquela mesma semana, é necessário vigiar e orar. Foi a recomendação principal que ele deu naquela semana. Vocês precisam vigiar e orar. Ele disse isso no sermão do profético, Mateus 24, Lucas capítulo 21. Ele disse isso aos discípulos no cenáculo. Vigiem. O diabo pediu para cirandar vocês. Ele está rodeando vocês, mas eu roguei ao Pai por vocês. É necessário que vocês também vigiem. O principal pedido do Senhor para a última hora é vigiar. E por isso naquela semana ele vigiou. Por isso ele passou a noite, de quinta para sexta-feira, em vigília. Não dormiu. E o tempo que nós vivemos é um tempo para nós estarmos vigiando, orando. Mas ainda estamos dormindo, ainda estamos dispersos. Ainda estamos atrás de interesses que não são. Na lição da escola sabatina nós vimos essa semana. Uma das maiores artimanhas de Satanás é tirar de nós a atenção do nosso Senhor. Não importa com o que quer que seja, mas o importante é que nós não conheçamos o Senhor. Então, o primeiro pedido, a hora chegou, vigiar, porque a glória de Deus vai se manifestar. O segundo pedido é o de Maria, façam tudo o que ele disser. Estamos nós dispostos a fazer tudo o que o Senhor pedir para nós? Amar os nossos inimigos. Amar o outro como nós amamos a nós mesmos. Ou mais ainda, amar o outro como Jesus nos ama. Fazer tudo o que ele disse. Por quê? Porque a verdadeira purificação não é pela água, não é pelas nossas práticas, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. E todo aquele que é lavado pelo sangue do Cordeiro, não importa onde ele tenha nascido, se é em Caná ou se é em Nazaré, mesmo que pareça não existir nada bom em Nazaré, Deus reúne todos os seus filhos diante da sua mesa, da mesa do Senhor. E nós temos esta imagem que está aí, é um quadro da ceia, mas é um quadro onde nós temos aí uma representação do mundo todo. Nós temos aí 12 tribos, é a ceia com 12 tribos. Quais são essas tribos que estão aí colocadas? Então nós temos aí alguém chamado de Corvo de Montana, lá nos Estados Unidos, região de
montanhas, que é o que está com o chapéu, aí do lado esquerdo para cá, não é? Nós temos aí um berber, representa ali o norte da África. Então, na Mauritânia tem, no Marrocos tem, no Saara Ocidental tem, acho que na Tunísia também tem, na Argélia, o berber. Nós temos ali também o Maasai do Quênia, que é aquele que está em pé com lenço vermelho e branco. Um chinês com seu chapéu típico, um equatoriano, alguém do Afegão, ao lado de Jesus, que está ali com o turbante do Afeganistão. Do outro lado de Jesus temos um senhor da Etiópia, depois temos alguém do México, da tribo Tzeltal. Temos alguém da tribo Canela, aqui do Brasil, né, um indígena. Temos alguém papuásio, que é de Papua, Nova Guiné. Salish, da Colômbia Britânica, da Mongólia. E assim, então, nós temos representantes dos continentes. É um artista chamado Hyatt Moore, que desenhou o quadro da ceia, colocando: nós estamos diante da mesa do Senhor. E o Senhor convidou as pessoas para todos estarem ao seu redor. Todos. De todas as tribos, de todas as nações. Nós lutamos por apartar, afastar, tentar tirar as pessoas. Só quero quem eu gosto. Só quero essa pessoa que é próxima de mim. Não, aquele eu não quero. Jesus está convidando a todos. Por isso o convite é para todos nós participarmos da mesa do Senhor. Então nós queremos convidar os anciãos que vão participar agora, o Pulos e a Luci, convidar os diáconos também que vão participar da distribuição. Convidamos as diaconisas que vão tirar esta toalha. Podem vir à frente, já podemos começar. Podem ficar na lateral. E vocês que são do ancianato podem ficar aqui junto à mesa. Podem tirar. Sei que está meio apertadinho, não? Nós vamos passar a esse momento do serviço, o servir o pão. Tiago, você entende também os sinais? Libras? Nada? A sua esposa, você não veio hoje, né? Tá. E a Marta também está viajando, desculpe. Né? Você também não. Tem alguém aqui que fala Libras? Tem alguém que fala Libras? Não? Tá. Então, nós temos aqui a nossa irmã aqui, e a Cláudia está viajando, e também a Edinalva, que ajuda, não estão aqui hoje. Nós vamos lavar as mãos. Pode traduzir para ela. Pode traduzir. Obrigado. Podemos começar a lavar as mãos? No caso, os anciãos, né? Vão lavar, os anciãos. Esse momento é um momento da distribuição, mas é um momento de reflexão também. O convite para todos nós, neste momento, é para que todos nós pensemos na ceia, pensemos no sacrifício de Cristo Jesus. É um momento de reflexão mesmo, para nós pensarmos quão caro custa a nossa vida, quão preciosa é a nossa vida aos olhos de Deus, quão graves são os nossos pecados. Uma das piores atitudes de desobediência não é a desobediência em si, é achar que a nossa desobediência não é tão grande, que a nossa desobediência não é tão grave, e postergar o conserto, postergar o arrependimento, brincar com este erro, achar que ele é algo pequeno. Não. O nosso pecado, o nosso erro custou a vida de Cristo Jesus. Quando nós julgamos alguém e difamamos alguém, isso custou a vida de Cristo Jesus. Por pior que seja essa pessoa aos nossos olhos, ou diante da sociedade, ainda assim Cristo Jesus deu a vida por ela. Se é necessário tomar uma medida, então que a medida seja tomada. Converse diretamente com a pessoa.
Se é uma questão de justiça, leve a justiça. Mas não fiquemos falando pelos cantos com as pessoas. Se queremos uma mudança, assumamos a nossa responsabilidade como testemunhas do que foi feito e falemos com a pessoa. Tentemos ajudar, mas não vamos ficar repetindo, reproduzindo pelos cantos, julgando, acusando, difamando. Vamos trabalhar para nos sentarmos à mesa com o Senhor. Participar dessa mesa hoje é mostrar a fé de que estaremos diante da mesa que o Senhor mesmo preparou. Essa foi preparada por mãos humanas, mas o Senhor está preparando uma mesa para todos os seus filhos. Ele quer a presença de todos nós. Então nós vamos fazer aqui a distribuição, eu vou também lavar as mãos, e aí faremos a leitura e a oração. Mas o convite é este, é um momento para refletir. Não pensemos que o nosso erro, a nossa indiferença é de pequena importância. Ela é muito importante para Deus, a ponto dele ter dado o seu Filho para que ele desse a vida por nós, para o nosso perdão. É por causa dos nossos pecados. E assim, então, para a nossa salvação. Nós vamos descobrir aqui o pão. O outro microfone sem fio aí. Ele vai usar o outro microfone para leitura, tá bom? O outro sem fio. Não, pode ser com fio, então, se não tem o segundo, não tem problema. Nós faremos a leitura do pão, depois vamos ter a bênção sobre o pão, para que juntos nós possamos participar desse símbolo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Então, os que puderem se levantar para esta oração, nós aqui vamos nos ajoelhar. Pai Celestial, em memória de Ti, Senhor Jesus, nós estamos aqui para uma renovação de nossa fé, de nossa esperança, de nosso amor e compromisso contigo. Teu corpo foi moído por causa das nossas transgressões, e estas transgressões nos separam da Tua presença. Por isso pedimos a Tua bênção, para que neste momento, quando partilharmos este pão, seja colocado em nós toda a cura que vem do sacrifício na cruz, do Teu corpo quebrantado por causa de nós mesmos. Que o Teu Santo Espírito habite em nós. Isto é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se. Nós vamos servir o pão. Você que fez o lava-pés, você que está participando deste momento, você vai pegar o pão, esperar até que todos tenhamos recebido para participarmos juntos, tá bem? No espírito de oração neste momento. Você que está sentado, não pegue a bandeja, deixe que o diácono e a diaconisa sirvam todos, tá bem?
Não, podem permanecer sentados. Aí, só você que participou do lava-pés, podem começar a servir. Você vai receber, pega só o seu, tá bem? E aguarde até que todos tenhamos recebidos. O profeta, vendo em antecipação esse momento, ele anunciou da seguinte maneira: quem creu em nossa pregação? Quem foi revelado? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como um renovo diante dele, como uma raiz de uma terra seca. Ele não tinha aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia beleza que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Era um homem de dores, que sabe o que é sofrer. Como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós o considerávamos como aflito de Deus, ferido por Deus. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das minhas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas perdidas. Cada um se desviava pelo próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, humilhado, não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. Como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido pela transgressão do seu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Mas ao final, ele diz: quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Que hoje, quando o Senhor olha por nós e olha para nós, que ele esteja satisfeito, porque estamos participando do seu sacrifício, crendo no perdão dos nossos pecados, pela graça de Cristo Jesus. Então, participemos juntos deste símbolo. Amém. Nós iremos agora partir para a entrega do vinho, que representa o sangue de Cristo Jesus. E podemos então, nós que participamos do pão, completar esta mesa através do vinho. Nós teremos a leitura, faremos também a oração com a bênção do Senhor sobre esse símbolo
do sangue de Jesus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Nós vamos orar da mesma forma, quem puder ficar em pé para esta oração. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, destes o teu sangue na cruz, derramastes por nós para nos purificar de todos os nossos pecados. Conquistastes através do teu sacrifício o direito para nos perdoar e nos restaurar a possibilidade de viver eternamente. Por isso te somos gratos, Senhor, e te rogamos que permaneças conosco, agora que vamos tomar este vinho que substitui, que representa o teu sangue. Que tu possas viver em nós, transformar nossa vida, purificar-nos, e que nós possamos crescer para a tua honra e tua glória. Em nome de Isa e a sua Macira que rogamos. Amém, Senhor. Amém. Da mesma forma, pode assentar-se. Então, você que recebeu o pão, pode esperar receber, então, o cálice. Da mesma forma, em oração, aguardando até que todos tenhamos recebido, para que juntos nós participemos desse sim, lembrando sempre o que a palavra diz e nós sempre repetimos: nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Então este é o símbolo do sangue de Jesus. Toda condenação, todo pecado, é o momento onde nós temos certeza de que está sendo perdoado neste momento. É um novo vinho, é a nova vida que nos é oferecida. Não podemos perder esta oportunidade de sermos lavados pelo sangue de Cristo. No momento que ele derramava o seu sangue, ele orou: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe da minha salvação as palavras do meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me responde. Não ouves as palavras do meu gemido, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Os nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram, escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou como um verme, não um ser humano, afrontado pelos homens, desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas, balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que ele o livre. Salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca como o leão, que despedaça e ruge. Derramei-me como água, todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração secou como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor. Secou-se o meu vigor. Traspassaram-me as mãos e os pés, me cercam como cães os malfeitores. Posso contar os meus ossos, os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando, e repartem entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançam sortes.
Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer. Então, este é o momento do socorro do Senhor. Aqui é um salmo profético do sofrimento de Cristo. Desprezado, suas roupas repartidas, lançaram sortes. O desespero era tão grande que ele ora: Deus meu, por que me abandonaste? Ele sentiu o abandono de Deus para que hoje nós tenhamos a presença dele em nós. Então participemos desse símbolo sagrado. Amém. É um momento solene, mas ao mesmo tempo é um momento de alegria, de gratidão, de louvor, porque nós fomos perdoados. Para facilitar, nós vamos recolher, tá bem? Para não ficar o copinho pelo banco. Então nós vamos recolher neste momento, mas com esta certeza, com esta alegria. É solene, mas ao mesmo tempo é um momento de gratidão, porque a palavra de Deus nos lembra que quem está em Cristo, e ao participarmos da sua mesa nós estamos unidos a Ele, quem está em Cristo, não há nenhuma condenação. E aquele que foi justificado por Cristo, agora nós temos paz com Deus. É a única paz que é real, a única paz que permanece. É a paz que nos foi dada por Cristo Jesus. É a paz que Ele nos dá nesse momento, porque fomos lavados pelo seu sangue, fomos trazidos à sua presença. Por isso, ao terminarmos este momento, devemos terminar com louvor em nosso coração, com esta certeza: Deus nos ama, Ele nos perdoa, Ele nos salva e Ele virá outra vez para nos buscar. Então, ao participarmos também deste momento, devemos lembrar que muito em breve Ele virá nas nuvens do céu. Ele chamou os seus discípulos a essa lembrança, quando Ele disse: esta é a última ceia que vocês participam comigo. A próxima participaremos quando eu vier como Filho do Homem nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, nós devemos viver essa esperança que o Senhor tem um lugar na mesa do Pai, junto conosco. Se nós achamos um lugar junto à cruz, é porque Deus encontrou um lugar para nós junto do lar celestial também, junto a essa mesa. Então nós vamos louvar a Deus. E ao louvarmos ao nosso Deus, estaremos manifestando esta crença e esta certeza, que somos salvos, vivemos como salvos na presença do Senhor, e o Senhor vive em nós. Nós vamos cobrir a mesa. Convidamos os que puderem mais uma vez a se levantar.
de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito a Deus em nós, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito de nós esteja para sempre, eternamente. Eterno Deus e amado Pai, que este amor eterno nos traga sempre para junto de Ti.